Então vamos dar continuidade ao estudo bíblico sobre arrependimento, né? Nós estamos falando sobre arrependimento já há algumas semanas. E nós, semana passada, falamos sobre justificação. Qual era o significado de justificação? E só para relembrar, justificar significa atribuir justiça a alguém. Não é dar uma desculpa pelo erro de alguém, isso nós falamos semana passada, mas enxergá-lo como se jamais tivesse errado. É ser feito justo diante de Deus pelo sangue de Jesus. Nada que façamos pode nos fazer merecedor disso, mas é pura misericórdia de Deus. Então hoje nós vamos dar continuidade à questão do significado de justificação, que a justificação é uma posição e condição diante de Deus que nós recebemos por causa do que Jesus fez na cruz. Vamos abrir 1 Pedro 3, versículo 18, lá no final da Bíblia. 1 Pedro 3, final do Novo Testamento. 1 Pedro 3, versículo 18. Diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então, o que nós lemos aqui é exatamente isso, é uma posição e condição diante de Deus que nós recebemos por causa do que Jesus fez na cruz, né? A Bíblia amplificada ainda vai além: o justo pelo injusto, o inocente pelo culpado. Nós somos culpados e Jesus inocente. Essa condição nos possibilita vivermos e andarmos em justiça, né? Vamos abrir também 1 Pedro 2, versículo 24. 1 Pedro 2, 24, diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então ele carregou, a outra versão fala, carregou na árvore, madeiro é árvore. Existe um comentário que fala, né, como se fosse num altar e se ofereceu nele, né? É como se Jesus, carregando aquela cruz, estivesse se oferecendo num altar. E a cruz foi o altar pelo qual Jesus se ofereceu. Os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Eu repito a mesma coisa que eu tenho falado anteriormente. A tradução justiça em português não consegue atingir o que realmente Deus queria dizer através do Espírito Santo, através da leitura da palavra. Justiça, na língua inglesa, já falei para vocês, tem duas palavras para justiça. Uma que significa justiça do homem, uma justiça diante dos outros homens, e uma outra palavra que significa justiça da parte de Deus, que você só consegue exercer a justiça da parte de Deus se você receber Jesus como Senhor da sua vida, né? E em Romanos 6, capítulo 6, versículos 6 e 7. Romanos capítulo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado
do pecado. Se nós, crentes, entendêssemos a realidade disso, nós daríamos saltos de alegria e na presença de Deus pelo que Jesus fez. Porque, na verdade, o que Jesus fez na cruz foi um sacrifício de substituição. Quem deveria estar lá seria cada um de nós, e não ele. Ele nos substituiu. Alguns usam até um termo difícil, né? O sacrifício vicário de Cristo. Vicário significa substituto, substituir, né? E quando a Bíblia se refere ao velho homem aqui, é a velha natureza oposta a Deus. Isso está na Bíblia de Chaves, em inglês, onde tem a tradução grega e a tradução hebraica. Nesse versículo 7, né? Diz assim, eu queria até ler mais um pouco, ao mesmo texto, né? Para que o corpo do pecado seja destruído. Por que o corpo do pecado? Olha só, vamos ler o que diz, não está na Bíblia, mas está num comentário da Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia de estudos bíblicos. O cristão, tendo perdido o próprio instrumento do pecado, seu corpo de pecado, né? Não estando mais na carne, isto é, o que significa carne na Bíblia? Significa inclinação para o mal de uma natureza que não foi transformada por Deus. Isso é que significa carne. Então, vou repetir, o cristão tendo perdido o próprio instrumento do pecado, seu corpo de pecado, não estando mais na carne, está libertado, olha que maravilha esse comentário, está libertado definitivamente do pecado. Por outro lado, ele já está livre do pecado em força do axioma. Axioma significa proposição tão evidente que não precisa ser demonstrada. Ele está em força do axioma jurídico. A morte do réu põe fim à ação judicial. Vou repetir, eu achei tão interessante. A morte do réu põe fim à ação judicial. Quem deveria estar no lugar de Jesus era quem? Éramos nós. Só que quem é que foi no nosso lugar? Ele foi. Quem foi o réu? Jesus. Então a morte do réu põe fim à ação judicial. O inimigo, o diabo, na Bíblia é muitas vezes descrito como acusador. Mas já que o réu já morreu em nosso local, em nosso lugar, não é mais necessário que essa ação continue. Então agora nós somos livres. Olha só a alegria que isso dá a cada um de nós, né? Saber que já não há mais nenhuma condenação, porque alguém já foi condenado no nosso lugar. Então agora não é mais necessário sacrifícios, agora não é mais necessário oferendas, agora não é mais necessário trabalhos para limpar a sua culpa, porque o próprio Cordeiro de Deus já foi morto na cruz. Olha que maravilha, né? Saber sobre isso. E também nos dá, essa justificação também nos dá ousadia e confiança em Deus. Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, isso é coragem, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele, Jesus Cristo, né, nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Olha que maravilha. Isso mostra, primeiramente, esse trecho mostra que toda a velha aliança que havia sido determinada por Deus no passado, trazendo a lei através de Moisés, né, para o povo judeu, ela atingiu seu objetivo, apontando para Jesus.
Por isso você não precisa mais viver na luz, desculpa. Por isso que você não precisa mais viver nas leis judaicas. Por isso que você não precisa mais observar os ritos judaicos. Por quê? Agora você é livre, né? Você não precisa mais observar as antigas leis judaicas. Não é necessário mais um sumo sacerdote humano entrar uma vez por ano para oferecer um sacrifício a Deus, né? Porque o sangue, a morte de Jesus, nos abriu um novo caminho, né? Que ele nos consagrou pelo véu. Na verdade, o véu significa aquela cortina grossa que fazia a divisão do santo lugar para o santo dos santos, que foi partida ao meio quando Jesus morreu na cruz. Foi destruída. Na verdade, ela foi rasgada de cima para baixo, o que demonstra uma força que não é humana, porque não era um véu. Era uma cortina grossa, que era feita de vários materiais grossos, até mesmo de animais marinhos. Era feita aquela cortina grossa, né? Pelo novo e vivo caminho. Agora não é mais necessário mais nenhum sacrifício, porque Jesus já morreu naquela cruz. Eu quero voltar a um ponto que não foi falado também, que é o ponto número 4, também sobre o significado da justificação, que significa: podemos estar diante de Deus sem qualquer condenação ou culpa. Você que está se sentindo culpado nesse momento, e você é um servo de Deus, não se sinta culpado. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Lembra daquela frase que nós comentamos? A morte do réu põe fim à ação judicial? Não há mais nenhuma condenação, porque o réu, Jesus Cristo, voluntariamente se ofereceu naquela cruz. E agora já não há mais condenação. Então, toda vez que algum inimigo vier te acusar, porque o inimigo ele gosta de fazer um filmezinho sobre a gente e depois ficar jogando na nossa mente. Olha, você fez isso, você fez aquilo outro. Esfrega na cara dele o sangue de Jesus e vê o que vai acontecer. Olha, você pode até dizer que eu fiz isso e eu fiz, mas eu fui lavado e remido no sangue de Jesus. Pode se retirar. Pode ir embora, que eu já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vamos dar continuidade então. E o versículo 34 e 35 de Romanos 8. Vamos ler a partir do 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Tribulação, problemas, né? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Ou espada significa guerra, né? Então aqui nos fala sobre isso, né? Quem nos separará do amor de Deus, né? Além disso, a justificação é uma couraça espiritual que nos protege de toda acusação do inimigo. Efésios 6,14. Eu não vou ler sobre toda a armadura do crente. Vamos ler do servo de Deus, do discípulo de Jesus. Eu vou ler só Efésios 6,14, que é uma parte da armadura. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Couraça da justiça. Daí vem aquela tradução que nós já falamos anteriormente, né? A couraça da justiça é a justificação que Deus traz até a sua vida. Quando você é justificado por Cristo, já falamos sobre o que significa justificação. O que é justificação? Quando Deus olha para o homem que foi lavado pelo sangue de Jesus, ele não vê mais o pecado desse homem.
Ele vê como uma couraça que protege você das investidas do maligno. A couraça, a justificação, protege você. Onde fica a couraça? Onde ficava a couraça na antiga armadura do soldado romano? Ficava na parte da frente, onde era protegido contra flechas e qualquer tipo de arma. Os órgãos vitais eram protegidos. O coração, o pulmão, a couraça da justificação. Daí a importância de ser justificado por Jesus. Quando você é justificado, você tem a segurança de que, não importa as acusações do inimigo, você foi justificado por Deus. Quando Deus olhar do alto para você, ele vê Jesus em você. Aleluia. E aí você se sente forte, você se sente seguro no amor de Deus, né? Então vimos Efésios 6,14, né, que é a couraça. Até na Bíblia amplificada, né, além de falar do verso 14, estáis, pois, firmes, eles dizem assim na Bíblia amplificada: segure o seu território, não deixe o inimigo entrar, né? Segure o seu território. Romanos 8,33. Já lemos esse texto, mas vamos ler de novo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quando você recebe a Jesus como Senhor da sua vida, quando o inimigo vier te acusar, você não precisa alegar suas razões. Deus é quem te justifica. E aí, a briga que a pessoa, que o espírito maligno está comprando, não é com uma pessoa, é com o próprio Deus, que vai à frente da sua vida, te protegendo. Apocalipse 12, versículos 10 e 11. Apocalipse 12, versículos 10 e 11. Diz assim: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram. Venceram quem? O inimigo, o diabo, né? O inimigo das nossas almas. O venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Vamos estudar mais claramente, ou destrinchar mais esse versículo, né? Aqui fala, no versículo 10, veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, autoridade, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Existe um texto original que fala: o inimigo nos acusa legalmente, porque ele tem o direito de nos acusar por causa do que Adão fez lá no passado, né? Mas é o Senhor que nos justifica. Aqui também fala que o venceram por causa de quê? Primeiro, o povo de Deus venceu o inimigo, primeiro, por causa do sangue do Cordeiro. Porque é o sangue que te justifica. Olha só que coisa maravilhosa. São duas etapas. Primeiro, o sangue te justifica para que você seja reconhecido diante de Deus como filho de Deus, tendo todos os direitos e autoridade que lhe foi conferida pela palavra de Deus. Segundo ponto, venceram não só por causa do sangue, mas por causa da palavra do testemunho que deram. Muitos usam esse versículo somente para evangelismo. Ah, testemunho que deram, foi que eles estavam sempre nas praças distribuindo folhetos. É importante? É, mas o texto não fala sobre isso. A palavra do testemunho, no original, sabe o que significa? Palavra do testemunho é o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Isso é que é a palavra do testemunho. Muitos colocam só no evangelismo, mas não é só evangelismo. É intimidade com Deus.
E vou te falar uma coisa, meu irmão. Intimidade com Deus, você não consegue só indo para os cultos na sua igreja. Intimidade com Deus é você sozinho e Deus, lendo a sua Bíblia e orando. Isso é intimidade com Deus. Há pessoas que estão com tantas atividades na igreja, tantas, mas tantas, que esqueceram até de ter intimidade com Deus. Se tornaram ativistas da fé, que não têm intimidade com Deus. E isso não pode acontecer. Não pode acontecer de forma nenhuma. Então o testemunho que eles deram foi o quê? E por causa da palavra do testemunho que deram mesmo em face da morte. Fala de caráter, fala de viver de acordo com a palavra de Deus. Isso é o que significa a palavra do testemunho, originalmente falando. Outra coisa, a justificação é um dom que nos comunica vida de Deus. Romanos 5:17. Se pela ofensa de um e por meio de um só, que é Jesus, que foi Adão, né, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Vamos entender esse versículo. Se pela ofensa de um só, Adão, que se separou de Deus, reinou a morte, e eu já falamos sobre isso, reinou a morte é o quê? Essa morte não é morte só física, é morte que significa separação de Deus, é você se separar espiritualmente de Deus. O que acontece? É como se a conexão fosse cortada. Quem sabe de computador sabe o que é isso. Por exemplo, se você tiver uma conexão em sua casa de computador, né? Um computador que tem um modem, que através do modem vem o sinal da internet, né? Para sua casa. Se essa conexão for cortada, se o modem for desligado, você vai perder a conexão da internet. É a mesma coisa com Deus. O homem sem Deus, ele queimou o modem dele. Desculpa usar essa comparação tão grotesca, né? Tão diferente. Mas é exatamente isso. Ficou sem comunicação com Deus. E essa comunicação só é restabelecida quando a pessoa recebe Jesus como Senhor. E aqui fala, né, no versículo 17, muitos mais os que recebem a abundância, no original, a medida excedente, o transbordar, né? É o que significa a abundância da vida em Jesus. E outra coisa, no versículo 18 diz assim: pois assim como por uma só ofensa, a de Adão, veio o juízo sobre todos os homens, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, né? Para condenação, assim também por um só ato de justiça, o de Jesus, que se ofereceu na cruz, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá a vida. Quando você é justificado por Deus, você é colocado justo diante de Deus, você recebe vida de Deus em você. Agora vamos estudar o tópico consequências de não conhecer a nossa justificação em Cristo. Quando você não entende o que é justificação, o que vai acontecer? Primeiro, você vai viver debaixo de sentimento de culpa. Hebreus 10, versículo 2. E Deus não quer que você viva debaixo de sentimento de culpa, né? Diz assim, Hebreus 10, versículo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, ainda usa um trecho de intensidade aqui, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Está falando da lei judaica.
doutra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Ele está criticando, né, essa questão dos sacrifícios judaicos, que todo ano tinha que se fazer aquele sacrifício, aquelas coisas, e agora não é mais necessário, né, através de Jesus Cristo. Então as pessoas viviam debaixo daquele sentimento de culpa. E 2 Pedro 1, versículo 9... diz assim: pois aquele a quem estas coisas, Pedro está se referindo a algumas características que devem existir em nós: domínio próprio, conhecimento, perseverança, etc. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora, de antigamente. Então a pessoa que vive, não entende a justificação, ela sempre vai sentir aquele sentimento de culpa. Além de viver debaixo de sentimento de culpa, se você não conhece a sua justificação em Cristo, você não cresce no seu relacionamento com Deus e na ousadia com Deus. 2 Pedro 1, 8 e 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9, diz assim. Já lemos esse texto, então. Não vamos ler de novo. Já lemos também o 8 e o 9, né? Então vamos abrir agora em Hebreus 10, 16 a 19. Hebreus, capítulo 10, de 16 a 19. Olha só o que diz. Hebreus 10, 16 a 19. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão, significa perdão destes, já não há oferta pelo pecado. E aí repete o versículo 19 que nós já havíamos lido. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Essa nova aliança que está descrita no versículo 16 de Hebreus 10 é a aliança com Jesus. Porque ele fala, porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei, e também não me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Quando Jesus morreu na cruz, não há mais necessidade de sacrifícios anuais para o perdão dos pecados, né? Então, quando você não conhece, não entende o que é justificação, você também não consegue orar com fé. 1 João 3, primeira epístola de João, lá no final da Bíblia, antes de Apocalipse, antes de Judas, 1 João 3, de 19 a 22, diz assim: e nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, quando você tem essa segurança de que o Senhor perdoou seus pecados, você tem confiança diante de Deus. Você já pode entrar com confiança diante de Deus. O versículo 22, muita gente usa como se Deus fosse Papai Noel. Aquilo que pedimos dele, recebemos.
então você pede qualquer coisa. Não é bem assim que funciona. E não leu a segunda parte do versículo 22. Porque guardamos os seus mandamentos. Guardar significa obedecer. E tem muita gente pedindo sem estar obedecendo absolutamente nada. E fazemos diante dele o que lhe é agradável. Quando você faz o que é agradável a Deus, e você só vai saber o que é agradável se você ler o que está escrito na palavra de Deus. Senão você não vai saber o que é agradável a Deus. Quando você faz a Deus o que é agradável diante dele, aí sim ele pode lhe atender. Agora, nós vimos tudo isso. Vamos entender agora como somos justificados. Primeiro, somos justificados unicamente pela graça de Deus. Vamos então, e pelo sangue de Jesus na cruz. Efésios 2, 8, 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Né? Nós somos salvos pela graça de Deus. Não é possível alcançar a salvação fazendo só boas obras. Se você só faz o bem, você pode me dizer, eu só faço bem, nunca faço mal. Eu trato bem as pessoas, eu ajudo as velhinhas a atravessarem a rua, eu ajudo as crianças carentes. Não é suficiente. Não é suficiente. É necessário que você se volte para Deus e entregue a sua vida a Jesus. E obedeça o que está escrito na palavra. As boas obras não salvam ninguém. Deus só não é possível você fazer boas obras para se tornar um filho de Deus. A salvação é dom de Deus. E Tito, capítulo 3, de 3 a 7. Tito, capítulo 3. Capítulo 3, de 3 a 7. Tito, capítulo 3, de 3 a 7. Eu vou ler em duas versões, a atualizada e a atualizada de Almeida do século 21, que é uma nova tradução da atualizada, né? Tito 3, de 3 a 7. Vou ler nas duas versões. Primeiro na atualizada. Pois nós também outrora, antigamente, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Vou ler da Almeida, século 21. Porque antes também éramos insensatos, desobedientes, desencaminhados, servíamos a várias paixões e prazeres, vivíamos na maldade, na inveja, éramos rancorosos e odiávamos uns aos outros. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizadas pelo Espírito Santo,
que Ele derramou amplamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Nós fomos justificados pela graça de Deus. Romanos 5, versículo 9. Romanos 5. Diz assim. Vamos ler a partir do verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Vamos explicar esse versículo? Que ira é essa, gente? É a ira de Deus. Muitos dizem: Deus é amor. É verdade, Deus é amor. Mas Deus também, como diz a palavra de Deus, Ele se ira. E a Bíblia fala, e é muito clara: pelo sangue de Jesus seremos por Ele, por quem? Por Jesus. Salvos de quem? Da ira de Deus. Porque Deus é juiz. E no dia final, no dia do julgamento, quando o Senhor Jesus voltar, se você não for justificado por Deus, você vai sofrer a ira de Deus sobre a sua vida. Esta é uma realidade. Por isso que eu digo, não adianta só ir aos templos e participar dos cultos. Tem que nascer de novo, nascer do alto, receber Jesus como o Senhor. Não adianta só ser batizado nas águas. Há igrejas por aí pregando, isso é heresia, que batismo nas águas salva. Batismo nas águas não salva ninguém. Eu conheço várias e várias pessoas que foram batizados nas águas e hoje estão vivendo o pior do que os ímpios. Mas, obviamente, hoje nós não vamos entrar nesse campo. Eu estou apenas comentando sobre batismo nas águas. Nós vamos ter um estudo especial sobre batismo nas águas e você vai entender exatamente o que significa o batismo nas águas, não por minha causa, mas por causa da palavra de Deus. E eu creio que o nosso tempo está esgotado, né? Vamos terminar exatamente aqui. E na próxima semana nós vamos dar continuidade ao estudo bíblico em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então para terminar. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, por esse estudo bíblico que foi trazido da Tua parte para as nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos liberta, que nos justifica, Pai. Toma essa pessoa agora, Pai, que ouviu essa palavra, seja pela internet, seja pelos CDs distribuídos, seja pelo WhatsApp, seja por outros meios, ó Pai, que essa pessoa venha se encontrar com a Tua verdade, receba Jesus como Senhor e comece a viver em novidade de vida, sem culpa, sem condenação, uma vida nova, totalmente descortinada frente à Tua presença, em nome de Jesus. Muito obrigado por essa noite, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até a próxima, irmãos. A paz.